Fala galera, esse é o Malurus Podcast, um canal para quem, assim como eu, é apaixonado pela área de jornalismo. O meu nome é Wesley Santos e a partir de agora você é o meu convidado para mergulhar na história do jornalismo nacional e internacional. Nesse episódio, você vai conhecer o autêntico colecionador de jornais. A história do personagem que abordaremos hoje começa com uma paixão. A paixão pelo jornalismo. Foi isso que fez o mineiro José Pedro Xavier da Veiga dedicar a maior parte da sua vida aos estudos dessa profissão. Veiga nasceu em uma família totalmente dedicada à comunicação e talvez por isso desenvolveu tanto amor e entrega por essa área. Só em Minas Gerais, a sua família estava à frente de 4 jornais, a maior parte na região de Campanha. Porém, o que mais ganhou destaque a nível nacional foi o Aurora Fluminense, jornal carioca que pertencia ao seu tio, Evaristo da Veiga. Dentro de sua família, existiam ainda nomes importantes no cenário político nacional, como eram os casos do seu tio Bernardo, que presidiu por 2 vezes a província de Minas Gerais, e do também já citado tio Evaristo, que, além de brilhante jornalista, foi por 3 vezes deputado de Minas Gerais. Mas esse talento para o mundo da comunicação não se limitou aos seus familiares. Xavier da Veiga nasceu em 1846 na cidade de Campanha, Minas Gerais, e teve uma infância bastante peculiar. Devido a ele ser uma criança bastante frágil na questão da saúde, seus pais decidiram que iriam alfabetizá-lo em casa, e isso fez com que Xavier desenvolvesse uma personalidade incompatível com a sua idade. O pequeno Xavier pegou gosto pela leitura, e passada sua primeira década de vida, o menino não se interessava por atividades comuns a outras crianças, como por exemplo, a de brincar. Para o mineirinho, a única coisa que lhe saciava eram os livros. Essa paixão aumentou ainda mais quando, aos 11 anos de idade, ele consegue o seu primeiro emprego, na livraria do seu tio João Pedro, lá no Rio de Janeiro. Sim, estamos falando de uma criança de família bem estruturada, mas que ainda assim começou a ser incentivada ao trabalho já com 11 anos de idade. Mas a história fica ainda mais impressionante 1 ano depois, quando com apenas 12 anos de idade, Xavier da Veiga vai participar ativamente da fundação da Sociedade de Ensaios Literários. E foi na revista dessa instituição que, também naquele ano, o garoto prodígio vai começar a escrever os seus primeiros artigos. Eu não sei se você percebeu, mas estamos falando de uma criança de 12 anos escrevendo artigos em uma revista de verdade. Dentro dos estudos da comunicação, isso é muito raro de acontecer, pois normalmente os jornalistas passam a ser jornalistas durante a fase adulta, quando descobrem suas aptidões para essa área. Aqui no Malurus, eu me lembro de um único personagem que produzimos um episódio sobre a sua história, que também começou a escrever para jornais com apenas 12 anos de idade. Eu estou falando, é claro, de Menotti Del Pique. Mas o caso de Xavier é ainda mais impressionante, pois os outros jornalistas, ao lerem o artigo publicado pelo garoto, reconheceram o talento jornalístico que havia nascido. Mas afinal de contas, que artigo é esse? Sobre o que ele falava? E por que ele é considerado tão impressionante? O nome dado ao artigo foi Estrela do Sul. E esse artigo nada mais era do que uma defesa da criação de uma nova província no sul de Minas, uma causa que a família de Xavier sempre defendeu. E toda essa impressionante história tem como pano de fundo a cidade de Ouro Preto, então capital da província de Minas. E nesse contexto, essa cidade é importantíssima, visto que na fase adulta de Xavier, ela representou uma de suas grandes lutas políticas, pois ele era contra a mudança da capital mineira para Belo Horizonte. Ouro Preto também é importante na história da imprensa mineira, visto que foi lá onde nasceram os primeiros jornais do estado em 1823, sendo o compilador mineiro o detentor do título de precursor. Só em Ouro Preto houveram no século XIX, o primeiro século do jornalismo no Brasil, 163 periódicos. Em sua obra, Xavier da Veiga também destaca o trabalho de uma importante figura
para o jornalismo mineiro e nacional, o padre José Joaquim Viegas de Menezes. E, gente, aqui vale uma pausa rapidinha nesse episódio só para te convidar a mergulhar na história desse personagem. Aqui no Maluros, como você já sabe, toda semana tem um episódio novo, onde destacamos a história de um grande nome da comunicação e do jornalismo nacional e internacional. Para você que se interessou em saber mais sobre quem foi o Padre Viegas e qual a relevância de um padre para o jornalismo nacional, eu já produzi um episódio exclusivo sobre esse homem que é considerado por diversos biógrafos como o herói da imprensa mineira. Então, assim que terminar de ouvir a história de Xavier da Veiga, corre lá para conferir o episódio completo sobre o Padre Viegas. Voltando a Xavier, outro ponto sobre a história desse jornalista que não podemos deixar passar é a sua relevância prática na profissão, pois além de ser considerado um dos maiores historiadores e estudiosos sobre o jornalismo mineiro, Xavier também foi proprietário de uma importante tipografia ouro-pretana, local onde se imprimia o Diário de Minas, e um ano após essa aquisição, fundou o jornal A Província de Minas, que veio para substituir o Diário de Minas. O Jornal de Veiga se autoproclamava órgão oficial do Partido Conservador. Em suas páginas, além da defesa dos objetivos pregados pelo conservadorismo, havia bastante informação relevante para a sociedade mineira, o que fez com que o jornal ganhasse rapidamente o gosto do leitor e se firmasse como um dos principais da região. Em 1889, meses após a proclamação da República, o jornal passa por uma nova transformação, mudando o seu nome para A Ordem. E mais uma vez o nome estava atrelado à defesa de uma ideia. O antes conservador Xavier agora entendia que para que o país avançasse, a República de fato era a melhor opção. E, por isso, passou a defender em seu jornal a ordem nacional, ou seja, que o povo mantivesse as coisas como elas estavam, que não debatessem contra a implantação desse novo modelo de governo. Uma boa parte de sua vida também foi dedicada à política, e essa sua aproximação com o mundo político era previsível, visto que ainda quando jovem, Xavier cursou a Faculdade de Direito em São Paulo, e durante a sua formação teve contato com nomes como Afonso Pena, que viria a se tornar o 6º presidente da República, e Silviano Brandão, importante político mineiro que também viria a presidir o Brasil como vice de Rodrigues Alves. Em sua vida política, José Pedro Xavier da Veiga foi proprietário de um cartório na região de Lavras, onde se tornou rapidamente uma das lideranças do Partido Conservador da província de Minas Gerais. E devido a essa boa influência no mundo público, conseguiu se eleger várias vezes como deputado estadual e ainda uma vez como senador, também por Minas Gerais. Em seus mandatos, as suas principais defesas foram em prol da educação pública e da abolição da escravatura no Brasil. Em paralelo à sua vida política, foi o fundador e o primeiro diretor do Arquivo Público Mineiro, e sua passagem por esse órgão ainda resultou na criação da revista do Arquivo Público Mineiro. Xavier da Veiga também é reconhecido como precursor dos estudos sobre jornalismo mineiro, por sua monografia intitulada A Imprensa em Minas Gerais, datada de 1898. E aqui estamos falando de um trabalho que abrange um período de 90 anos de história. Esse homem conseguiu, em um tempo onde nunca se imaginou o recurso da internet e onde a prática da curadoria era ainda muito incipiente, coletar, apurar e organizar, além de redigir de maneira mais próxima possível da cronologia original, uma gama gigantesca de dados e documentos históricos sobre o jornalismo mineiro em sua fase inicial. A história desse brilhante mineiro pode ser contada de diversos modos. Aqui, por exemplo, eu poderia lhe indicar a sua biografia, produzida por Augusto Lima, membro da Academia Mineira de Letras. Mas seria injusto da minha parte não replicar a resposta que o próprio Xavier da Veiga deu a um biógrafo que o procurou para pedir-lhe informações a fim de produzir uma biografia a seu respeito. Xavier, nessa oportunidade, lhe entregou os 4 volumes de sua principal obra, Efemérides Mineira, em um claro recado de quem levou 18 anos para produzir uma obra que conta com mais de 1000 páginas. O meu trabalho é a minha biografia.